Olá, boa tarde a todos, bem-vindos a mais um bate-papo de long and short. Hoje é dia 23 de 4 de 2013 e a gente está começando mais um programa sobre arbitragem estatística. Aquele tipo de estratégia em que você compra algumas ações que você acredita que possam subir e para pagar essa compra, esse débito, você vende algumas outras ações que subiram demais, que você acredita que vão cair com relação à ação que você está comprando. Por isso que a gente chama de arbitragem estatística. Mais do que isso, a gente também pode fazer estratégias de long and short de maneira fundamentalista, escolhendo, falar, olha, eu gosto muito dessa empresa, ela tem um bom balanço, ela tem um bom fundamento, em contrapartida eu vou vender aquela outra empresa que o setor não é bom, as coisas não estão indo bem. No nosso caso, a arbitragem estatística, essa que a gente faz, não leva em consideração os fundamentos da empresa. Leva em consideração apenas a distância e a posição de preço estatística que uma empresa está com relação à outra. Então, o motivo pelo qual a gente compra, vou tirar aqui um pouco o meu rosto para não ficar tão pipocado, e aí no fundo vocês estão vendo a tela de long and short, de pairs trading, que a gente tem disponível para todos os usuários Direct Invest. Muito bem, no caso da arbitragem estatística que a gente está fazendo, o que importa para a gente então é a distância de um preço em comparação ao outro preço e principalmente a distância do preço de uma empresa com relação à outra, que é o que a gente chama de ratio, e essa diferença, a divisão da empresa que a gente está comprando pela empresa que a gente está vendendo, a gente vai comparar com o histórico desse ratio. Então a gente vai ver a história da relação das empresas, dessas duas empresas, vamos ver qual é a situação que essa história está hoje, e se ela estiver muito distorcida do padrão normal de comportamento, aí a gente acredita que ela está distorcida estatisticamente, e aí a gente vai fazer uma operação com o objetivo de ganhar dinheiro com o retorno dessa média, com o retorno desse par. Precisa ter stop, é muito importante seguir todas as regras que a gente determina, então vamos acompanhar de perto. Vamos tirar o meu rosto agora e vamos ver como é que estão as coisas. E se você que está acompanhando aí ao vivo, ou mesmo se você está assistindo esse vídeo gravado, você pode ou fazer uma pergunta ao vivo através do nosso chat, e aí eu respondo na hora, exatamente tirando as suas dúvidas todas, e aí o público todo se beneficia da sua dúvida, ou então você pode me mandar um e-mail diretamente. O meu e-mail é roxo, que é roxo, @rox, que é rocx.com.br. Muito bem, então vamos tirar um pouquinho da tela do Pairs Trade e vamos ver a planilha de opções que a gente tem para controle, para acompanhamento das estratégias. Veja que desde o começo, desde que a gente começou a fazer essas estratégias, a gente já abriu a gente já montou um total de 123 long and shorts. Então faz mais ou menos um ano que a gente vem fazendo essas estratégias, todas as semanas. Então o nosso bate-papo é sempre às terças-feiras, e todas as semanas a gente abre alguns pares novos, encerra alguns outros pares antigos e se beneficia dessa diferença de preço. Muito bem, vamos ver então, começando com Bisa 3 comprado e Cirela 3 vendido. Esse par a gente montou na semana passada, no dia 16/4. Esse par a gente montou com um ratio de 0,12,373, e esse par a gente está carregando. Esses dois pares aqui de baixo a gente desmontou na semana passada, e a gente tem mais 3 pares montados, que são Bradespar ON comprado com Bradespar ON vendido. Essa é uma estratégia de ON com PN. As operações e as ações ON com PN, a relação entre as ações ON com as suas ações ordinárias costuma ser uma relação um pouco mais justa. Ele varia pouco, mas de qualquer maneira o nosso parâmetro de entrada e de saída é sempre o mesmo, que é
a distância da média. O que eu estou querendo dizer é que Bradespar ON com PN ou outros pares de long and short ON com PN tem uma média de variação mais baixa, costumam oscilar entre si menos, porque são duas emissões da mesma empresa. Temos um outro par que é PDG ON, que é a construtora PDG, e RCID, que é Rossi, que também é uma construtora. A gente comprou a PDG caiu bastante nas últimas semanas. De uma semana para cá, as construtoras continuaram caindo. Então nós temos Bisa e Cyrela e PDG com Rossi, que eu não sei se a gente vai conseguir desmontar no lucro, mas faz parte dos 119 pares que a gente montou e desmontou até agora. Pelo menos 20 pares a mais de lucro do que de prejuízo. Então, como vocês já sabem, a nossa operação ela tem um lucro acumulado de 130%. Não sei se é exatamente 130%. Temos que lembrar que a gente faz essas estratégias de maneira mais gerencial aqui. A gente não executa, e por isso que pode ser que você não tivesse conseguido comprar o papel na hora certa, vender o outro papel na hora certa, mas de qualquer maneira, tirando custos operacionais e eventualmente alguma oportunidade, o retorno de todas essas operações que a gente fez até hoje certamente estariam positivos de qualquer maneira. Vamos parar de blá blá blá, vamos direto ao que interessa, vamos ver aqui como é que está esse par Bisa 3 com Cyrela 3. Então, para vocês descobrirem como está um par especificamente, é só clicar aqui no símbolo, onde está escrito símbolo, e digitar. Então é só digitar aqui Bisa 3, né? Ele já tem aqui o ativo. Aí a gente, do outro lado, é a Cyrela, né? Cyrela que, como a gente sabe, é uma construtora bem melhor administrada do que a Bisa, mas de qualquer maneira, vamos ver aí como é que está a relação entre elas. Puxamos, é só puxar a consulta aqui, ó, onde está escrito consulta, e aí ele já vem o par aqui embaixo, é só ver. Percebam que ele está desviado da média agora 10,56 e ele costuma variar apenas 1,4%. E olha que legal, a média móvel está em 13,381. Só que o ratio atual está abaixo. Infelizmente a gente tinha montado a 0,12 alguma coisa e ele está em 0,11968. 0,11968 a gente tinha montado a 0,12373 e o nosso stop seria certinho em 0,12 com um prejuízo de 3%. Então nós vamos sair da estratégia. Infelizmente ela deu prejuízo. Acontece com frequência operações com prejuízo, mas a gente tem mais operações de lucro do que prejuízo. Quando a gente ganha mais do que perde. É por isso que a operação funciona. Então 11,968, então 0,11968 é o ratio atual. Então a gente perdeu 3,27% nessa estratégia. Tem que levar em consideração também, infelizmente, os custos operacionais, que a gente não leva em consideração aqui, porque a gente sabe que cada um tem um custo operacional diferente, de acordo com o lote e tudo mais. Muito bem, Bradespar 3 com Bradespar 4, a gente vai ver como é que está esse par. Então é só puxar BRAP 3 com BRAP 4 para ver como é que estão as coisas. BRAP 3 de um lado, do lado esquerdo, e aqui é só digitar BRAP 4. Lembrando que se você quiser ver todos os pares de ON com PN, você não tem necessidade de digitar esses pares todos na mão. Você pode clicar aqui em ON com PN e aí mandar consultar, e aí de acordo com determinados parâmetros aqui ele vai trazer todos os pares ON com PN que existem. Muito bem, e que estão dentro. Devo ter digitado alguma coisa errada, coloquei BRAP 3 e BRAP 3 dos dois lados, então vamos pôr BRAP 4 aqui do lado direito. Vamos ver se é 3 de um lado e 4 do outro mesmo, é isso mesmo. E a gente entrou com um ratio de 0,94125.
Então 0.94125. Vamos puxar como é que está esse ratio. E olha, a média móvel agora está em 0.95235, porém o par caiu mais ainda e ele agora está com ratio em 0.89683. 0.89683. O nosso stop era em 0.92, então a gente ia perder 2%, então a 0.89683, 0.89683, a perda vai dar aí uns 3%, talvez até um pouco mais do que isso, bem mais, 4,72% de prejuízo. Infelizmente, por enquanto, as duas estratégias que a gente desmontou hoje foram desmontadas no prejuízo. Tudo bem, vamos ver se alguma coisa melhora. Temos um Itaú com Bradesco aqui embaixo e um PDG com Rossi. Vamos ver primeiro o PDG com Rossi como é que está. PDGR3 está aqui e Rossi é só digitar RCID, RSID3, né? Vamos puxar aqui Rossi ON e vamos consultar. Legal. O spread atual está em 0.71951 e a média móvel está em 0.83, sendo que a média deu uma caída também, então é possível, como ainda continua com 13% de distância, vamos ver o que aconteceu aí com o nosso par. O fato é que a gente montou a 0.75148, e enquanto a média móvel está em 0.83, o ratio está em 0.71951. Então, mais um par a gente vai desmontar com prejuízo, 0.71851. Um dia com bastantes prejuízos, né, gente? Mas tudo bem, porque o resultado acumulado ainda está bom, é bem interessante. Então, esse par aqui de Rossi, na verdade, vamos confirmar aí qual que é o par, que o Rossi é em segundo. PDG com Rossi, mais uma estratégia com prejuízo. Sobrou a última estratégia, vamos ver se essa daqui nos salva, né? Comprado em Itaú, vendido em Bradesco. Esse par abriu demais. Esse é um par que já chegou a ser muito favorável para o Itaú, mas o Bradesco teve um desempenho muito melhor do que o Itaú nos últimos meses, e é isso que a gente vai ver agora, o que aconteceu. Então 0.997 é o ratio de entrada, e a gente vai escrever aqui YouTube, né? YouTube é 3 ou é 4? Estou na dúvida agora. É YouTube 4 com Bradesco 3. Então, YouTube 4 com Bradesco 3. BBDC 3. Vamos puxar aqui e é só consultar. Olha, a gente montou a 0,99 e o par agora está em 0,98277. Então ele está no prejuízo, mas é um prejuízo pouco significativo, de 0 alguma coisa apenas. Então o nosso stop era 0,97707 e o ratio agora está em 0,98476. Eu não vou desmontar, não vou realizar esse prejuízo que deve estar na faixa de 1%, mas o dia foi um dia duro. Vocês já ouviram da minha boca várias vezes, principalmente em semanas muito boas, que nem a semana passada, que a gente ganhou acho que mais do que 15 ou 20%, que a gente também teria dias bem ruins. Então bem-vindos, hoje o dia foi um dia mais duro e faz parte. O long and short é um tipo de estratégia muito interessante, mas ela também perde dinheiro de vez em quando. A soma dos ganhos e das perdas é que devem ser levados em consideração. Muito bem, vamos ver primeiro quem está barato. A primeira coisa que eu puxei foi o quê?
Cliquei aqui no ON com PN. Então vamos ver todo mundo que é ON com PN. A gente começando tem Bradespar 3 com 4, mas esse a gente já desmontou no prejuízo, não tem o que fazer. Eletro 3 com Eletro 6, 3,71 de variação de desvio da média atual, e o desvio padrão é 1,6. Não sei se vale a pena a gente fazer ou não, lembrando que no mínimo 3 vezes o desvio padrão. Como o desvio padrão é 1,6%, 3 vezes 1,6 daria 4,8, por exemplo. Então 3,7 a menos do que isso a gente não vai montar nada. Gerdau ON com PN também não, porque está 3% aberto, desviado da média, mas a média de desvio é 2,6, então está longe, e o resto também está bastante longe. É por isso que vamos clicar novamente aqui em cima e vamos ver agora quem está barato. Bradesco ON com PN, Ambev. Eu também acredito que esses pares todos não estão interessantes, porque a gente não tem nenhum que está 3 vezes maior. O desvio está 3 vezes maior, o desvio atual, do que o desvio padrão, do que o desvio que ele costuma ter. Então vamos abandonar os ON com PN, não tem nada interessante. Roxo, se você não achar nada legal, como é que fica? Não monta nada? Olha, acho difícil que a gente não ache nada legal, mas se a gente não achar, nós não vamos montar mesmo, tá? Puxamos agora todo mundo, segmento com segmento, vamos puxar aqui todo mundo, e aí a gente tem um monte de gente aqui. Vamos ver se a gente acha algum par interessante. Então vamos pegar primeiro quem está muito barato, quem está com sinal negativo. PDG com Rossi, está com 14% aberto e 1,12 de desvio padrão. PDG com Rossi, que é um par que a gente já montou e já desmontou. Então ele está muito atrativo, mas no nosso caso não dá para montar, porque a gente acabou de estopar. Então não vale a pena. Pode ser que ele continue abrindo, por isso que serve o stop. Depois a gente tem Bisa com Iven, que é interessante. A gente tem Bisa com PIB, Bisa com Cirela, que nós já fizemos. CSN com Petro não tem nada a ver. Olha, Bisa com Iven pode ser uma boa, tá? Ele está aberto em 11,18 e o desvio ele costuma oscilar 1,95. Então, só para a gente dizer que não montou nada, pelo menos Bisa com Iven a gente vai montar. Hoje é dia 23 do 04, então a gente vai montar o par Bisa 3 com Iven, que são construtoras, né? Iven 3, e o ratio atual está na faixa de 0.21717. 0.21717. 0.21717. Ele pode chegar a dar um lucro de pelo menos 4%, eu acredito, e um prejuízo de 2,5%, acho que é uma boa relação. Então é só pegar o 0.21717 e multiplicar por 1,04 para saber quanto que a gente tem que desmontar no lucro. Quanto a gente tem que desmontar no lucro? Para desmontar no lucro, a gente teria que desmontar 0.22586. E agora nós vamos ver o stop, onde seria. O stop seria com 2,5% de prejuízo, para manter essa relação logarítmica entre o ponto de sair no lucro e o stop. Lembrando que o objetivo de lucro sempre tem que ser sempre 1,5 vezes maior, quer dizer, uma proporção de pelo menos uns 30% maior do que o prejuízo, para que na média, entre ganhos e perdas, a gente consiga ter um bom resultado. É só a gente multiplicar por 0.975, que nada mais é do que o quanto a gente precisa vender esse ratio para não ter um prejuízo muito significativo. Então a gente sairia desse ratio a 0.21174. Bisa com Iven então ficou montado, e o Itaú com o Bradesco a gente vai carregar esse par que está vindo da semana passada. Muito bem, vamos ver se a gente tem mais alguém interessante.
Bisa com Bova, Bisa caiu bastante ultimamente, né? Itaú, Itaúsa, CSN com Gerdau. CSN com Gerdau já esteve bem mais aberto, eu acredito. Ele, vamos ver como é que tá. Olha, ele chegou a estar aqui embaixo no mínimo e ele deu uma pequena melhorada. Então vamos entrar aqui, comprar CSN e vender Gerdau a 0.40893. Então nós vamos no dia 23/4 comprar CSNA3 e vender GGBR 4 ou é 3? Acho que é 4. Goal, não é GBR não, é Goal. Goal é 4 ou é 3? Goal 4, tá certo então. E o ratio é 0.8, como é que é? Nada, 0.40893. Então 0,40893. 0,40893. Legal. O nosso objetivo de ganho vai ser um objetivo de 3%, então é só pegar o 0,40893 e multiplicá-lo por 1,03. E aí a gente sairia no 0,4212. E o nosso ponto de stop para baixo, quanto a gente aceitaria de prejuízo máximo para sair da estratégia, é só, como a gente quer ganhar 3, a gente pode perder 2% para manter aquela relação lá de 50%. Então é só pegar e multiplicar o J127, que é o 0,40893, por 0,98, que já dá 2% de perda. É isso aí. Vamos ver se a gente tem mais algum par interessante. Vamos ver. Bradespar com Vale. Olha, Bradespar com Vale pode ser interessante. Comprar Bradespar ON e vender Vale ON. Bradespar ON com Vale ON pode ser um par interessante. Ele está aberto em 7% e ele costuma oscilar 1,7. Então é só replicar aqui, dia 23/04, e a gente vai comprar BRAP3 e a gente vai vender Vale 5. E o ratio é um ratio de... Olha como afundou esse par, né? O ratio está em 0,68361. 0,68361. 0,68361. Enter. Como ele está aberto em 7%, acho que a gente pode ter o mesmo objetivo de ganho do par de cima, que é 3%. Mesmo stop, eu vou só copiar as equações de baixo, de cima, vou copiar embaixo, ele já copia igualzinho, já faz todas as referências. O interessante do Excel é isso, ele faz tudo pra gente. Legal, vamos continuar aqui. Bradespar ON com PN, CSN com PIB, Bradespar com Goal, CSN com LLX com tal, CSN, YouTube. Ó, Itaú com Santander, mas nós já estamos comprado Itaú, né? Acho que não vale a pena, senão a gente vai dobrar o risco. Gerdau ON com PN, Eletro, Bradesco 4 com Santander. Bradesco 4 com Santander é 3,5%, ele está em aberto e ele costuma variar 1,5%, então é exatamente 3 vezes maior. Acho que não vale a pena. Vamos ver agora quem está caro, está com sinal positivo, e aí a gente só inverte o sinal. Mas aí são os mesmos pares ao contrário, né, gente? Vamos parar por aqui então. Já fizemos hoje 1, 2, 3 pares. Os pares são Bisa com Iven, CSN com Gerdau e Bradespar com Vale. Lembrando que a gente também está carregando da semana passada o par Itaú com Bradesco. Não vou alugar mais tanto tempo de vocês. Eu acho que para hoje
já dá uma boa ideia de como funcionam as estratégias. Lembrando que de vez em quando a gente vai perder mesmo, faz parte. É isso que aconteceu hoje. Dos 4 pares que a gente montou, 3 a gente desmontou com prejuízo, 2 com prejuízo um pouquinho maior, acima de 4%, 1 com prejuízo um pouco menor e um par a gente deixou montado, que é Itaú com Bradesco, da semana passada para a semana que vem. Gente, qualquer dúvida então me mandem um e-mail, por favor. Amanhã é quarta-feira, a gente tem um bate-papo de análise quantitativa com o TG, e na quinta-feira de novo comigo a gente vai fazer o bate-papo semanal de mercado, falar um pouquinho como é que foi a economia e o mercado na semana, e vamos falar também, depois desse bate-papo, vamos falar de opções avançadas para quem se interessa pelo assunto, tá bom? Muito obrigado a presença de todo mundo e amanhã tem mais.